Fala galerinha, tudo bem? Hoje vamos aprender a determinar a raiz quadrada de um número. Por exemplo, eu quero determinar a raiz quadrada de 144. Bom, é claro, eu não vou exagerar no número aqui, porque a ideia é que você conheça os três métodos e aplique aquele método que mais te agradou. Bom, o primeiro método que a gente vai ver é chamado método chinês, tá? É o método chinês. O que consiste o método chinês? Veja bem, eu tenho o número 144 e eu vou subtraindo os números ímpares. Então, subtraindo 144 menos 1, a gente obtém, obviamente, o 143. Esse é o primeiro passo. Bom, o segundo passo é pegar esse 143 e subtrair 3, que é o próximo número ímpar, que vai dar 140. Bom, esse já foi o passo 2. Bom, e agora o que a gente tem que fazer? Pegar o 140 e subtrair o próximo número ímpar, que é o 5. Esse é o passo 3. E aí, 140 menos 5, obviamente 135. E assim por diante. O próximo número ímpar é o 7. E a gente vai subtrair 135 menos 7, vai dar 128. Esse foi o quarto passo. Veja bem que eu estou circulando, estou dando um destaque aqui. O próximo número ímpar é o 9. Então, temos que pegar o 128 e subtrair 9. E aí, esse é o quinto passo. O quinto passo, subtraindo então 128, menos 9, vai dar 119. O próximo número ímpar é o 11. Subtraindo então 119 menos 11, vai dar 108. 108. Claro que a gente tem que tomar cuidado com as unidades, as dezenas e as centenas. Esse aqui já é o passo 6. Veja bem como fica complicado determinar a raiz quadrada, ou seja, o número que representa a raiz quadrada do número 144, usando o método chinês. Bom, o próximo número ímpar é o 13. Então, 108 menos 13, a gente encontra 95. 95, esse é o passo 7. O próximo passo, passo 8, é subtrair 95 menos 15, que é o próximo número ímpar. Subtraindo, então, 95 menos 15, a gente encontra 80. 80. E esse é o oitavo passo. Bom, o nono passo é subtrair 80, que 8 medonho, misericórdia. 80 menos o 17, 15. Depois do 15, o próximo número ímpar é o 17. E aí a gente encontra 63. 63. E esse já é o nono passo. Bom, o décimo passo, qual seria? Subtrair 63, tirar o próximo número ímpar, ou 19. 63 menos 19 dá 44. Esse já é o décimo passo. Bom, o décimo passo. Vamos para o 11º passo. Subtraindo, então, o próximo número ímpar, que é o 21. Eita, nós. O 21. Subtraindo, então, 44 menos 21, vai dar 23. E aí a gente tem o 11º passo. Observe que esse número, obviamente, ele está ficando menor. Então, a gente subtrai do 23, o próximo número 23, que é o próximo número ímpar, o próprio 23. E aí a gente encontra 0. Quando, ao subtrair desse número, no caso 144, que nós queremos determinar a raiz quadrada dele, quando a gente vai subtraindo os números ímpares desse número até encontrar 0,
o número de passos significa que encontramos a raiz quadrada. Logo, a raiz quadrada de 144 é o 12. Esse é o primeiro método, o método chinês. Percebe que quando o número ele é grande para a gente determinar a raiz quadrada desse número, esse método ele não é interessante. Porque olha só, eu fiz 12 passos até chegar no zero. E aí, para a gente conseguir determinar aí pelos números de passos a raiz quadrada do 144. Veja bem, agora vamos para o segundo método. O segundo método, e a gente vai continuar aqui com a nossa raiz de 144. Nossa raiz de 144. O segundo método é chamado de aproximação. Senhor, o que é o método da aproximação? Ele também é chamado de método de tentativa e erro. Ou seja, a gente vai tentar determinar por aproximação a raiz quadrada do número. No caso aqui do número 144. A aproximação. O que a gente vai fazer? A gente vai tentar através da multiplicação. Bom, se eu faço 10 vezes 10, eu encontro 100. Bom, 100 é menor que 144. Aqui 4 é 144. Tudo bem? Bom, o próximo número seria 11 vezes 11. 11 vezes 11. Bom, 1 vezes 1, 1. Aí somou 1, 2 e 1. Bom, 121 ainda é menor que 144. Bom, eu vou pular o 12, né? Eu vou tentar o 13. Por isso que o método da aproximação também é chamado de método tentativa e erro. 3 vezes 3 dá 9. 3 vezes 1 dá 3. Mais um elemento neutro da multiplicação. E aí a gente tem 169. O 169, ele já é maior que 144. Tá? Então, passou, então eu tenho que retornar para o 12. 12 vezes 12. 2 vezes 2 vai dar 4. 2 vezes 1 é 2. E aí a gente tem que 1 vezes 2 é 2. 1 vezes 1 é 1. Somou aqui 4. 4. E a gente encontrou o número que está lá dentro da raiz, que é o 144. Portanto, a raiz quadrada de 144 é 12. Esse é o método da aproximação ou método da tentativa e erro. Ou seja, eu tentei 10 vezes 10, ficou um número menor que o 144. Tentei o 11 vezes 11, ainda persistiu um número menor que 144. Pulei o 12, tentei o 13 vezes 13 e deu um número maior, 169, é maior que 144. Isso não pode, por isso eu retornei para o 12 vezes 12. E aí o 12 vezes 12, eu encontrei o número exato que está lá dentro da raiz, que no caso é o 144. Logo, 12 vezes 12, 144, a raiz quadrada de 144 é o 12. Percebe que esse método ele já é mais simples que o método chinês. O método chinês de ir subtraindo os números ímpares é um método muito complexo. Então não é interessante. O terceiro e último método que eu vou apresentar hoje é o método da decomposição. Para a gente usar esse método para aplicar a raiz quadrada de 144, percebe que eu estou fazendo com 144 para você entender como utilizar os três métodos.
a gente tem que ter o conhecimento, pelo menos, dos primeiros números primos. Lembrar que a definição de número primo é todo número natural que seja divisível, que tenha, né, dois divisores, aliás, o 1 e o próprio número. Por exemplo, os divisores do 2 é o 1 e o próprio 2. Portanto, 2 é número primo. Senhor, por que o 1 não é número primo? Quais são os divisores do 1? É o próprio 1. Então, por definição, para ser número primo, o número ele tem que ter dois divisores. O 1 e o próprio número. Dois divisores. O 1 e o próprio número. Olha só o 3, por exemplo. Quem divide o 3? O 1 e o próprio 3. Então, por definição, o 3 é número primo, porque ele tem o 1 como divisor e ele próprio. Beleza? Então, a gente tem aí o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13 e tem mais. Isso é assunto para uma próxima aula. Lembrar que o 2 é o único número primo. Abreviei o número aqui, tá? Número primo que é par. Olha que beleza. Beleza? Bom, então o terceiro método é chamado de método da decomposição. O método da decomposição consiste em pegar o número que a gente quer determinar a raiz quadrada. Está muito feio isso aqui. Que no caso é o 144. E a gente vai decompor em fatores primos. Tá? Como 144 é um número par, a gente vai dividir ele por 2. Dividindo então 144 por 2, dividindo então 144 por 2, quanto que a gente obtém? A gente obtém 72. Tá? 7 vezes 2, 14. O 14 está aqui, olha que belezinha. Vai dar 0, né? Tá? Aí o 4 dividido por 2 dá 2, 72. Aí o 72, pelo fato de ele ser par, continua a decomposição por 2, que vai dar 36. Bom, 36 é número par, continua a divisão por 2, que vai dar 18. O 18 é par, 18 dividido por 2 dá 9. Veja que 9 não é par mais. Qual é o próximo número primo? O próximo número primo é o 3. E 9 é divisível por 3, que dá 1, que dá 3. O 3 dividido por 3 dá 1. Bom, cheguei no 1 aqui, acabou a decomposição. E aí, pelo fato de ser raiz quadrada, eu vou agrupando essa decomposição aqui. Essa decomposição a gente agrupa de 2 em 2. Não gostei disso. A gente agrupa essa decomposição aqui. Tá ruim. Agrupa de 2 em 2. Agrupa de 2 em 2. Logo, a gente multiplica aqui, 2 vezes 2 vai dar 4, 4 vezes 3 dá 12, então a raiz quadrada aí do 144 é o 12, como a gente já havia visto aí nos outros dois métodos, tá certo? Essa foi então a apresentação dos três métodos para determinar, para encontrar aí a raiz quadrada de um número. Seria interessante que você praticasse com outros números. Outra coisa que a gente pode lembrar agora, nesse final de vídeo, que só vai existir a raiz quadrada exata do número que for quadrado perfeito. Tá? O 144, ele é um número quadrado perfeito, porque ele pode ser escrito, né, da forma de uma potência cujo expoente é 2, tá? Cujo expoente é quadrado. Por exemplo, a gente tem o número 36.
A raiz quadrada de 36 é 6, porque 36 é um número quadrado perfeito e ele pode ser escrito então da forma de potência elevada ao quadrado. Mesmo caso, por exemplo, seria o 25, que é 5, porque 5 elevado ao quadrado dá 25, logo, então a raiz quadrada do 25, logo a raiz quadrada do 25 é 5, porque 5 ao quadrado dá 25. A raiz quadrada de 36 é 6, porque 6 vezes 6 dá 36. E como a gente já viu, a raiz quadrada de 144 é 12, porque 12 elevado ao quadrado, ou 12 vezes 12, dá 144. Valeu, galera! Espero aí que vocês tenham gostado. Dê lá o seu joinha, se inscreva aí no nosso canal e, à medida do possível, a gente vai esclarecendo algumas dúvidas, trazendo algumas curiosidades, comentando alguns exercícios de concursos, Polícia Militar, entre outros. E espero que vocês tenham gostado. Forte abraço aí e fiquem com Deus. Valeu!